Olá pessoal, estamos aí de volta para a continuação aqui do plano básico de Anélida e aí a gente vai tentar falar um pouco agora sobre ah, regeneração, reprodução e aí reprodução sexuada e assexuada, tá? Vamos fazer uma conversa nessa parte aqui focada nisso, tá bom? Vamos lá. Como é que é a regeneração em Anélida, tá? A gente vai ter bastante variação, tá? Lembra que esses organismos são bem variados, tem muitas diferenças aí, né? Então, se a gente olha para a poliqueta, a gente vai ter algumas diferenças, né? Eles podem regenerar apêndices e segmentos posteriores perdidos, tá? Então, tem uma possibilidade muito grande aí de regenerar isso daí. Eles podem regenerar alguns segmentos anteriores, como por exemplo alguns sabelídeos, terebelídeos ou quetopterídeos. E aí há uma coisa que é importante destacar aqui, que a regeneração dos segmentos anteriores ele é mais complicada, é mais difícil. Lembrando que o crescimento desses animais é um crescimento teloblástico, então ele cresce para trás, né, a partir dos últimos segmentos. Então, regenerar segmentos anteriores é mais complicado. Só que os sabelídeos e os terebelídeos e quetopterídeos, eles têm uma habilidade um pouco maior nessa questão aí. Ou a gente tem também uma situação que é bem assim extrema, né? Que são exemplares, organismos de dodecacária. Desculpa, dodecacéria, tá? Dodecacéria. Eles podem regenerar um indivíduo a partir de um segmento. Então, se eles fragmentarem em vários segmentos, cada um dos segmentos que for fragmentado pode potencialmente se regenerar em um indivíduo diferente, tá? Isso daqui pode servir tanto para um aspecto de regeneração, tanto para um aspecto de reprodução assexuada, tá? E a gente vai conversar um pouquinho ali na frente. Agora, quando a gente olha para o oligoqueto, a gente tem uma regeneração, né? Alguns organismos que regeneram qualquer parte do corpo, mas lembrando sempre que a parte anterior ela é muito mais complicada de regenerar, ou tem alguns organismos que possuem uma capacidade baixa de regeneração. Pensando nisso, né, esses organismos, ah, o oligoqueta tem números fixos de segmentos, né, para cada espécie, vai ter um número fixo. Então, há uma dificuldade um pouco maior relacionada a essa quantidade de números de segmentos, tá, para ocorrer essas regenerações. Quando a gente olha para a aerodinóide, não se sabe muito sobre a regeneração desses organismos, tá? Ainda não se sabe muito. Como é que, então, aí pegando essa ideia da regeneração, a gente pode ter alguma ideia de como que ocorre a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, ela vai estar de alguma forma, ela segue mecanismos bem similares com os mecanismos ah, de regeneração. Então, por exemplo, se a gente pega em dodecacéria, desculpa, falei errado de novo, dodecacéria, é, quando a gente pensa em fragmentação múltipla, então esse organismo, ele intencionalmente se fragmenta em vários segmentos. O corpo dele fragmenta em vários segmentos para que haja essa reprodução assexuada. Isso pode ser usado como uma estratégia, né, temporária, né? Então, em uma parte do ano, uma parte de uma estação, há uma reprodução assexuada dessa forma, você aumenta o número de indivíduos e depois você faz uma reprodução sexuada. Então, pode ser uma estratégia para você aumentar a quantidade de indivíduos que vão estar disponíveis para fazer uma reprodução sexuada. Desculpa aí o barulho de moto, aqui foi o vizinho aqui, acabou de chegar com a moto. Beleza. A gente também tem uma fragmentação transversal, né, que os quetopterídeos, ciatulídeos e sabelídeos também sofrem, né? Seria uma fragmentação mais ou menos nesse sentido. Então, você, só que você
para o caso deles, há uma limitação, né? Então, você tem uma limitação de quantos segmentos ou qual a distância que vai estar esse segmento dos segmentos anteriores. Então, se você estiver muito distante dos segmentos anteriores, ah, é, se você perdeu muitos segmentos anteriores, desculpa, nesses organismos, essa fragmentação transversal não vai ocorrer tanto, né, tão bem quanto, e também até a regeneração não ocorre tão bem. Então, para cada espécie, quando ocorre de fato a fragmentação transversal como um mecanismo de reprodução assexuada, eles vão fragmentar o corpo deles em partes específicas. Então, cada espécie vai ter um ponto de fragmentação do corpo. Então, vai fazer esse processo de quebra do corpo, né, naquele ponto, e aí, a partir disso, dois organismos diferentes surgem. Tá? E brotamento. Então, o brotamento pode surgir a partir de um apêndice, né, de um parapódio. Então, a partir daquele parapódio começa a surgir vários segmentos, né, de um organismo. Então, pode ser uma situação nessa forma aqui também. No caso de oligoqueta, a maioria vai ser de água doce e elas vão fazer uma reprodução assexuada também. E geralmente vai ser sazonal, como eu mencionei para vocês. Eles vão fazer, em alguns casos, essa fissão transversal, que é parecida com, bem próxima com essa fragmentação transversal. Vai fazer uma fragmentação e pode ser emitir brotos também, como esse processo aí de brotamento. Tá? Agora, quando a gente pensa na reprodução sexuada, aí a situação muda um pouquinho. E aí é bem diferente quando a gente pensa, está comparando aí, né, a reprodução sexuada de poliqueta e de clitelata de um modo geral. Tá? E aí a gente pega clitelata, a gente está falando de oligoqueta e de hirudinóide. Tá? Então, quando a gente pega aqui poliqueta, a gente vai ver que a maioria desses organismos vai ser dioica, ou seja, existe macho, existe fêmea. Óbvio que vão existir alguns organismos que são hermafroditas, tá? Serpulídeos, nereídeos vão ser casos de hermafroditas. Mas a grande maioria vai ser dioica. Agora, o que acontece? Sendo dioica, mesmo sendo dioica, esses organismos eles não têm uma especialização muito grande aí dos órgãos sexuais, né? Não tem um desenvolvimento muito grande dos órgãos sexuais deles. O que vai acontecer? As células do peritônio, então, né, volta lá para aquela imagem, né? Pensa lá naquela imagem do poliqueta cortado. Então, aquelas células que estão lá revestindo o corpo lá dele do celoma, elas vão começar a proliferar alguns gametas, né? Os gametas masculinos e os gametas femininos, tanto faz, né? E aí elas proliferam esses gametas, geram gametas, e esses gametas eles vão ser lançados aí no interior aí do celoma. E vai passar por um celomoduto, ou um nefridioduto, ou alguma coisa desse sentido, ou pode até romper a parede do corpo para ser lançada para fora do corpo. Tá? Então, o que acontece? Há uma proliferação dessas células, há uma formação de gametas. Esses gametas, eles são lançados dentro do celoma desse animal, eles maturam aí por algum tempo, e aí eles são lançados para fora do corpo do animal. Seja através de um celomoduto, que vai ter uma conexão com a parte externa do organismo, seja por um nefridioduto, então, se a gente lembrar lá do nefrídeo, né, do metanefrídeo, entrar ali no funil do metanefrídeo, vai pelo nefridioduto, e aí chega lá no nefridioporo, é lançado para fora do corpo desse organismo. Ou também pode romper a parede do corpo desse organismo e ser lançado aí para fora também. Tá? A fecundação, ela vai ser uma fecundação externa, principalmente externa, mas pode ser interna também. Então pode ser que esses gametas eles entrem
aí no corpo da fêmea para fazer, os gametas masculinos entrem no corpo da fêmea para fazer esse processo de fecundação, tá? A gente tem uma reprodução sexuada que ela tem dois estágios e é um pouquinho diferente. Olha só, é a produção por epitoquia. Então a gente tem um organismo aqui, ó, esse organismo seria o organismo principal. Esse organismo é um organismo que ele não tem gametas, ele não tem um interesse em reprodução, ele só está, é o organismo que está errante lá vivendo a vidinha dele. Só que entra no momento, na época da reprodução, ele começa a gerar mais segmentos ao final do corpo dele. Tá? Aqui é um outro exemplo de um outro nereide. Então ele começa a gerar vários segmentos aqui, e ele está gerando aqui um outro organismo, né? Na realidade é um outro organismo que tem as mesmas características genéticas dele, tá? Mas ele está gerando esse outro organismo aqui. E aí o que vai acontecer? Qual a diferença? Esse organismo aqui, ele vai ter todas os gametas, as células gaméticas e tal. Ele vai ter umas diferenças anatômicas que vai permitir que ele se desloque em distâncias maiores e tente alcançar outros organismos. Aqui a gente chama essa forma aqui de atoco, porque é uma forma que não vai se reproduzir sexuadamente, e essa forma aqui, embaixo, a gente vai chamar de epitoco. Então, essa espécie aqui é um exemplo, né, a Palula viridis. Eles vão se reproduzir, vão encontrar outros organismos também, epitocos, e vão se reproduzir, vão fazer o processo de reprodução sexuada. Em algumas situações, em algumas temporadas, os mares, né, ficam cheios desses organismos aí em processo de reprodução. Tá bom? Agora, quando a gente chega aqui para a reprodução sexuada de Oligochaeta, a gente vai ter uma reprodução muito mais diferente, né? Reparem que Oligochaeta eles vão ser principalmente hermafroditas, tá? E aí a gente vai ter uma situação de um sistema reprodutivo bem mais complexo, tá? Então, se vocês olharem aqui, você vai ter no mesmo organismo o sistema masculino e o sistema feminino. Então, você vai ter essa possibilidade aí de ter um ou dois testículos. Então, o testículo vai ser aqui, ó. Olha aqui o ponteiro. Então, o testículo vai ser esse saquinho aqui. Então, você vai ter um ou dois testículos, tá? Você vai ter espaços celômicos ou vesículas, tá? Então, o espaço celômico ele pode ser um espaço celômico aqui, mas a vesícula ela vai ser a vesícula seminal, perdão, gente. Então, a vesícula seminal vai ser uma área aí que você vai ter esse espaço aqui, tá? E aí você vai ter os funis seminais, tá? Então, aqui a gente tem o funil seminal, ó. Aqui é um funil seminal, aqui é um outro funil seminal, tá? E a gente vai ter os dutos espermáticos. Então, esses funis seminais, eles se conectam aqui em dutos. Esses dutos, eles vão passar aqui, tá? Estão passando aqui em pretinho e eles vêm para cá. Então, duto espermático, que chama, e a gente vem para aqui para o gonóporo masculino, tá? Então, que vai acontecer aí? Então, o testículo vai produzir o espermatozoide, né, o esperma. Esse esperma ele pode ficar armazenado aqui nessa vesícula seminal. Depois ele é lançado aqui, aí aqui ele pode ser, ele vai estar maturando, né, se amadurecendo, e aí ele é lançado de novo para o espaço celômico aqui, e ele vai ser capturado aqui pelo funil, né, por esse funil do duto espermático. Quando ele é capturado, ele cai no duto espermático, percorre esse caminho todo para cá e chega aqui no gonóporo masculino para ser eliminado, para ser lançado para fora, tá? Então reparem que as estruturas masculinas elas estão mais anteriores aqui, ó, nono, décimo, 11º segmento, 12º. Então elas estão mais anteriores aqui. E aí a gente na parte feminina a gente vai ter um par de ovários, ovissaco, funil, oviduto, gonóporo feminino.
Então você vai ter um par de ovário, que está aqui, está bem nessa posição aqui. A gente vai ter também os ovissacos, ó, o ovissaco está aqui, essa deformação aqui no septo intersegmentar, tá? Uma região aí de depósito aí dos gametas femininos, tá? E a gente vai ter o oviduto também vai ter uma espécie de um funilzinho aqui, tá? Para receber. E aí ah, esses gametas femininos, eles vão cair nesse oviduto aqui e vão sair aqui no gonóporo feminino. Reparem que o gonóporo feminino, ele é anterior ao gonóporo masculino. Então, as estruturas em geral masculinas, elas são mais anteriores do que as estruturas femininas. Só que a saída do gonóporo feminino é anterior à saída do gonóporo masculino. Aqui a gente tem um outro exemplo aqui mostrando para vocês. Então, aqui a gente tem a abertura aqui das espermatecas. Aqui a gente tem a abertura feminina e a abertura masculina aqui também. A goteira seminal, que eu vou explicar o que que é. E a gente tem a papila aqui, umas papilas e o clitelo. Tá? O que que vai acontecer? A espermateca, que eu até mostrei aqui, a abertura da espermateca, e a espermateca está aqui nessa região aqui, ó, reparem só. A espermateca vai ser o local que vai ser armazenado o esperma. Então, há o processo de cópula entre os dois animais, e aí aqui vai ser reservado o esperma do outro animal. Tá? Lembrando que cada um vai ter tanto o sistema reprodutivo masculino quanto o sistema reprodutivo feminino. E aqui a gente vai ter o clitelo, que é uma área secretora. Então é uma área modificada, ela vai produzir bastante muco e albumina. E aí o que que vai acontecer? Quando a gente tem esse processo aqui da cópula, há um pareamento, tanto de um organismo com o outro. E aí, reparem, eles vão parear em posições invertidas, né? Então, a parte anterior de um organismo fica para um lado, a parte anterior fica do outro, e eles ficam assim, tá? E aí o que que vai acontecer? A gente vai ter a formação aqui, né? Esse alinhamento em direção oposta. Os gonóporos masculinos eles vão estar alinhados à abertura da espermateca. Vamos voltar aqui, ó. A espermateca está aqui e o gonóporo masculino está aqui. Então, se a gente rebatesse essa imagem e deixasse oposta, então o gonóporo masculino da outra minhoca, né, do outro oligoqueta, estaria pareado aqui. E a espermateca do outro estaria pareada aqui. Tá bom? Aí o que que acontece? Há a troca aí dos gametas, tá? Há a troca dos gametas. E uma vez que houve a troca dos gametas, cada um vai para o seu lado, tá? Cada um foi para o seu lado e aí vai passar pelo processo de amadurecimento, de fecundação de cada gameta feminino. Então o que que vai acontecer? Depois que tem esse alinhamento, vai ter a produção de um muco ao redor do clitelo. Então, o clitelo está aqui produzindo esse muco. O que vai acontecer? Ele vai produzir, vai encher de albumina, vai encher de albumina, que vai ser uma substância bem nutritiva para os ovos, né, o que vai surgir dessa reprodução. E aí, esse muco ele vai ser deslocado para frente. Tá? Quando esse muco for deslocado para frente, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar os óvulos, os gametas femininos aqui, e ele depois passa aqui na abertura da espermateca e pega esses gametas masculinos, esses espermatozoides, e aí ele faz o processo de fecundação. Ele faz o processo de fecundação nesse momento, quando o muco está passando. E aí depois que passou, ele joga esse muco para fora e aí ele forma um casulo. Reparem aqui nesse esquema, ele vai fazer esse movimento. Ó. Esse muco vai passando e aí depois ele faz o casulo. Naquele casulo, ele vai fechar as duas pontas do casulo. Vai ser uma região, uma área bem nutritiva, com bastante albumina. E vai ter uma proteção aí para os organismos conseguirem
se desenvolver, esses novos organismos. O que vai acontecer? Alguns organismos, alguns lubricídios, por exemplo, eles não têm, eles não conseguem fazer o encaixe perfeitamente, né, gonóporo na abertura da espermateca. Então, o que eles fazem? Eles têm uma espécie, eles formam com a própria parede do corpo, formam uma invaginaçãozinha e eles, que é chamada de goteira seminal, e aí eles vão carregar esse espermatozoide até a abertura da espermateca, tá? Então faz esse processo aí de carregar esses espermatozoides, tá bom? Beleza. E o urodinóide também vai ser hermafrodita, né? E então vai ter os dois sistemas reprodutivos. Então, só que aí vai ter uma diferença, né? Ele vai ter de 5 a 10 pares de testículos. Então, observem aqui. Aqui vão ser os testículos deles. Então, um par aqui, dois pares aqui. Eles vão ter essa conexão aqui com o duto espermático. Então, é um par de duto espermático ocorrendo aqui lateralmente. Cada um dos pares de testículo se conecta a esse duto espermático. E aí esse duto espermático ele vai se encaixar aqui, ó, ao duto ejaculatório, que é uma dilatação aqui desse duto espermático, né? E aí ele vai chegar num aparelho copulatório. Esse aparelho copulatório, dependendo do grupo, vai ser diferente. Pode ser um pênis ou uma câmera, tá? E aí se a gente estiver falando aqui nos arrincobdélicas, o alinhamento vai ser o pênis, né? Com o pênis ele vai ser inserido na vagina das fêmeas. E nos rincobdélicas, eles não vão ter pênis. Então esse espermatóforo vai ser armazenado nessa câmara e quando for a hora de ser eliminado, ele vai eliminar para a fêmea e vai fazer esse processo de impregnação hipodérmica, que é basicamente o seguinte: coloca a espermateca lá na parede do corpo da fêmea e aí esses espermatozoides eles vão entrar dentro do corpo da fêmea e vai através dos seios celômicos vai migrar para os ovários, tá? E aí a gente vai ter aqui o sistema reprodutor feminino que vai ter um par de ovários. Então aqui a gente tem, olha só, o ovário está aqui na realidade, ó. Tem esse ovário, aí você tem esse ovário aqui, tá? E aí você vai ter um par, né, de ovários bem grandes. Eles vão se encaixar nesse duto bem pequenininho aqui, né, que vai ser o oviduto, que vai encaminhar o gameta feminino para a vagina e para o gonóporo feminino, tá bom? Eles também vão fazer o casulo, assim como o oligoqueta, e em alguns casos também faz essa posição aqui dessa cópula aqui. Beleza? Como é que é o desenvolvimento desses animais? A gente vai ter esses animais aí, eles vão estar se desenvolvendo de uma eles vão ser bem parecidos em termos dos ovos, né? Lembra que a gente mencionou dos tipos de ovos? Então a gente vai ter os ovos telolécitos, tá? Então poliqueta e oligoqueta vão ter ovos telolécitos. Diferença grande aqui é que o oligoqueta vai ter muito mais vitelo do que os oligoqueta, tá? Porque a gente pensa mais em oligoqueta vai ter muito mais vitelo do que poliqueta, desculpa. Porque oligoqueta a gente vai ter vários exemplares aí, vários organismos que são terrestres, eles vão ter mais necessidade de vitelo de nutrientes, tá? E aí a gente vai ter uma produção de larva trocófora aqui em poliqueta, tá? E uma situação que aproxima muito características aí de moluscos, de equiúros, de sipúnculos, né? Que a gente já tinha até mencionado antes sobre isso, tá? E aí a larva trocófora seria uma larva assim, e aí até mencionei para vocês lá no início, né? Que a gente vai ter uma formação aí dos
de segmentos pré-segmentares, né, que são das partes, né, pré-segmentares, que são prostômio e o peristômio, que estão presentes na lava trocófora. A gente vai ter o pigídeo, que vai estar também presente na lava trocófora. Uma zona de crescimento também, lá presente na lava trocófora, né? E várias relações, né? Várias situações relacionadas aqui. Agora, no desenvolvimento de oligoqueta, a gente vai ter um desenvolvimento mais direto, você não tem formação da larva no processo deles. Só que o crescimento teloblástico continua nos dois. Então, isso há uma ligação grande entre os dois aí. Tá bom? Beleza, gente. Então, a gente finaliza essa aula aqui de reprodução, regeneração e desenvolvimento de, de Anélida e a gente conversa daqui a pouquinho sobre mais coisa. Tá bom? Até daqui a pouco.